deputado Torino Marques, a quem eu gostaria que fizesse o registro do passamento de um jornalista de esporte da área de turismo aqui do nosso estado. Espero que esse anúncio seja feito logo após a minha fala e gostaria, senhor presidente, de falar hoje sobre a questão do desenvolvimento do Espírito Santo e da publicidade positiva do Espírito Santo diante da nação, principalmente no que tange a questão da economia, que se transforma já numa marca do governador Renato Casagrande, mas também com o desempenho na área de educação. Eu vejo que o Espírito Santo consegue, pela administração firme, pela administração objetiva e pelo nível da responsabilidade com as finanças públicas, com os investimentos e com o tratar o Estado, o governador conseguiu, nesta pandemia, com todas as dificuldades registradas nos estados brasileiros, o governo conseguiu manter atendimento satisfatório na área que vários estados tiveram dificuldade, que foi na área da saúde. Os nossos cumprimentos à Secretaria de Saúde ao empenho e dedicação demonstrada nesse momento. Os nossos parabéns também ao secretário de Educação por manter esse projeto de investimento e de crescimento da educação com todas as dificuldades. Quero dizer que, lendo e acompanhando o noticiário econômico, nós percebemos que o Espírito Santo se encontra preparado para o pós-pandemia e, com certeza, nós avançaremos de maneira mais forte, de maneira mais consistente na atração de investimentos e na atração da geração de emprego. E isso devemos, não é possível negar isso, às mãos fortes e determinadas do comandante do governo, que é o governador Renato Casagrande. Desconhecer o que o Espírito Santo, nesse momento, representa diante da nação, com relação à economia, com relação à educação, é não querer a felicidade do Estado, é não querer reconhecer que o que se pode ser feito está sendo feito e os resultados são positivos mesmo nesta crise. Então, nosso Estado, que diante da federação por muitos e muitos anos era o patinho feio, conseguiu mostrar através da sua gestão pública eficiência e competência e está sendo visto aos olhos do setor econômico do país, como um Estado que cumpre o dever de casa, que mantém austeridade administrativa e que está a dar exemplo à maioria dos estados que, de forma desorganizada, não conseguem fazer uma gestão boa. Nós temos na região Sudeste, e o Espírito Santo paga caro por pertencer à região Sudeste, onde está concentrada a maioria do consumo e das indústrias do Brasil, que é Rio, São Paulo e Minas. O Espírito Santo, com uma área territorial bem menor do que esses estados, consegue dar exemplo a esses três estados e sobressair numa região que é muito importante sobressair, que é a região Sudeste. O Espírito Santo, se não fosse a gestão pública organizada, não fosse a gestão pública competente, passaria, como já passou no passado, a um primo pobre e triste dessa região, e hoje nós podemos nos orgulhar e nós devíamos inclusive fazer mídia nacional
desse aspecto, que nós, mesmo sendo o menor, mesmo sendo pequeno em termo territorial, conseguimos dar o exemplo à região sudeste e ao país de que a competência gerencial, a capacidade de comandar o Estado, a capacidade de saber conviver com as crises, transformou o Espírito Santo hoje num exemplo da região sudeste, um exemplo nacional. Isso é importante, isso começa a ser visto nas revistas de economia, nas noticiários de economia, o que dá ao Espírito Santo essa condição de sair da crise e começar já a ter o seu desenvolvimento fortalecido, o seu desenvolvimento garantido e a geração de emprego cada vez mais crescendo. Então, não é possível que o Espírito Santo, no seu todo, como população, não consiga reconhecer esse mérito, essa condição de nós estarmos como Estado, mesmo nesse período difícil, resolvendo a situação econômica e financeira e de geração de emprego do Estado, transformando o Espírito Santo num nível bem superior à maioria dos 27 estados brasileiros. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que nesta sessão tem demonstrado a sua capacidade de presidir com harmonia entre os pares, poderia fazer o registro que solicitei a Vossa Excelência no sentido de demonstrar que a Assembleia homenageia todos aqueles que prestam serviço ao Espírito Santo, e nós gostaríamos de estar fazendo esse anúncio de pesar aí pelo falecimento de um jornalista que representou muito para a história do Espírito Santo. Muito obrigado, Vossa Excelência.